Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, gente. Parece que eu tava dormindo e eu acordei. Para a realidade da vida, para a realidade das coisas. Eu tenho uma coisa para dizer a você que tá esperando alguém te dar algo de bandeja. Isso não vai acontecer, tá? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você precisa correr atrás dele. Não vai acontecer, ninguém vai vir para te salvar. Eu acabei de ver um vídeo de um homem que eu sigo no Insta, né? E ele tava dizendo: ninguém vai vir para te salvar. E essa que é a maior verdade, entendeu? Você precisa cooperar junto com Deus para as coisas acontecerem, mas não pense que tipo, só orando, só pedindo e tudo mais, coisas acontecem, não. Você precisa agir também, entendeu? É a oração mais a ação. Então, sempre peça para Deus abençoar os seus planos, iluminar sua mente, realizar os seus sonhos, mas também colabore para que isso aconteça. Eu estava no carro com o meu filho no colo, ele estava dormindo, eu olhei para ele e eu pensei assim: eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer porque eu quero proporcionar o melhor para ele. Eu tenho que vencer porque eu quero que meu filho olhe para mim e diga: minha mãe é uma mãe incrível. Minha mãe venceu os piores dias dela para que eu pudesse ter o melhor, para poder me dar o melhor. E assim, eu me sinto totalmente responsável pelo meu filho e oferecer o melhor para ele. Eu sei que tem pessoas que pensam assim: ah, onde comem dois, comem três, entendeu? Mas o filho, ele não só vive de comida. O filho, ele precisa de estabilidade emocional, financeira, entendeu? Ele merece viver bem. E quando eu olho pro meu filho, que ele é tão bonzinho, gente, qualquer pessoa pode pegar ele no colo, ele estica os bracinhos, ri, é risonho, muito inocente. Eu fico às vezes até com medo de alguém fazer algo mal pra ele, justamente por ele ser tão inocente, tão bonzinho. Eu espero que a personalidade dele continue sendo um homem bom. Eu acredito que meu filho vai ser um homem bom pela personalidade dele. E eu espero que ele cresça sendo um homem bom, né? Eu vou ensinar virtudes, valores, princípios pra ele, as coisas que eu acredito que são muito importantes. Eu vou ensinar pra ele porque eu quero que ele viva bem, né? E meu filho, gente, só vocês vendo no dia a dia, entendeu? As pessoas sempre dizem: ele é tão quietinho, por quê? Eu sempre estou investindo nele, sabe? Eu sempre estou investindo na criação dele. Como eu fico sempre em casa, eu consigo acompanhar cada fase, ajudar ele nas coisas, entendeu? Dou muito amor e carinho a ele, mas também repreendo quando é necessário. Então é equilíbrio, né, gente? A gente não pode nem ser muito dura para não traumatizar o filho, mas também não pode ser muito mimado, entende? Então eu acho que eu fico aí nesse equilíbrio, nesse meio termo, é o que eu busco e é o que eu faço. Quando ele faz algo errado, eu já digo: ei, não pode, só não grite, tudo mais, porque não tem necessidade, ele já entende que não pode, mesmo sendo um bebezinho, né, tendo 8 meses, mas ele já entende, já olha pra mim, às vezes ri, sabe, e eu fico me segurando pra não rir, porque quando eu tô reclamando se eu rir, eu vou estar validando a atitude dele, né? Mas às vezes eu fico com vontade de rir também, porque às vezes ele é muito engraçado, muito fofo, né? Mas é importante a gente saber equilibrar, né? A gente quando tá dando educação. Então, como eu tô dizendo aqui a vocês, você que tem filho, tá? Use o seu filho como uma inspiração para você vencer, não como obstáculo. Quando você tem filho, você tem duas opções. Ou você usa o seu filho como desculpa: ah, tô muito cansado, ah, hoje o dia foi difícil, ah, ultimamente eu não tô com cabeça, paciência para estudar, para trabalhar, para fazer nada e tudo mais. Ou você faz isso, ou você pensa o seguinte: não, eu quero crescer, eu quero evoluir, pelo meu filho eu vou fazer isso. Então, foi justamente o que eu pensei. Deixa eu pregar aqui o microfone na roupa. Tá deslizando. Só um momentinho, gente. Só um momentinho. Minha perna ficou aqui atrapalhando. Você tem, como eu tô dizendo a vocês, essas duas opções, né? Ou você pensa assim: eu vou vencer pelo meu filho. Ou você pensa: eu não vou vencer porque meu filho dá trabalho, alguma coisa do tipo. Eu disse a vocês que meu filho é quietinho, né? Graças a Deus. Mas se ele fosse agitado também, eu continuaria minha dedicação da mesma forma. Eu continuaria fazendo o que eu faço. Por quê? Porque eu entendo a importância, sabe, disso, de ser uma pessoa evoluída, de ser uma pessoa que está buscando correr atrás de seus objetivos. E uma coisa que eu não quero, gente, é ficar dependendo de ninguém, sabe? Eu acho que se tem uma coisa horrível é você ter que estar dependendo das pessoas. Acontece um imprevisto, acontece alguma coisa com seu filho, se as pessoas não puderem te ajudar, e aí você vai ficar míngua com seu filho? Porque eu, sendo mãe, tendo condições, o que meu filho precisar, eu tô ali, entendeu? Eu não preciso estar pedindo nada pra ninguém. E uma coisa que eu não gosto é isso: estar passando por um tipo de situação e ter que estar pedindo pros outros. Eu não acho isso legal. Eu acredito que todo mundo precisa ganhar a sua independência. E quando eu vejo essa atitude, eu acho feio, entendeu? Então, por isso eu não quero imitar.
Não quero ser assim. E porque eu acredito que eu tenho capacidade, sabe? Para passar num concurso, eu tenho capacidade para trabalhar, ter o meu próprio dinheiro. Então, por que eu vou aceitar migalhas, né? Se eu posso ir atrás do banquete, se eu posso ter o banquete todo dia na minha mesa. E a nossa vida é de acordo com a capacidade, entendeu? A sua capacidade é o que você acha que você consegue, o que você acha que você pode. Se você pensa pequeno, que pode pequeno, você só vai conseguir coisas pequenas. Agora, se você pensa grande, acredita que pode colher coisas grandes, você vai atrair coisas grandes. Gente, a única coisa que nos separa da nossa realidade é a nossa mente, entendeu? Você que define a sua mente. Se for para você pensar algo, pense grande, entendeu? Porque aí a sua vida vai ser grande. Muitas vezes você só não está prosperando porque você pensa pequeno, porque você duvida de você, entendeu? Então não duvide da sua capacidade. Acredite em você, acredite que você pode aprender qualquer coisa. Às vezes, quando eu estou em dificuldade, eu fico pensando, meu Deus, eu preciso estudar sobre tal coisa, eu tenho dificuldade nessa área. E agora, o que eu faço? Depois eu pensei, peraí, eu tenho capacidade. Deus me deu capacidade, Deus me deu inteligência para eu correr atrás. E se tem uma área do estudo que eu não entenda, que eu não sei, que talvez eu passei anos sem saber porque eu achava aquela área chata, justamente porque eu não entendia, justamente porque na minha cabeça eu não conseguia, eu vou destravar isso. Eu vou destravar esse bloqueio, eu vou destravar esse trauma. Tem uma área da minha vida que eu sou meio que traumatizada e por conta disso eu sempre tentei evitar estudar aquela área, sabe? Eu sou uma pessoa bem curiosa, eu gosto de estudar, mas sempre evitava estudar aquela área por conta disso, por causa de um bloqueio que eu tinha. E aí, quando eu comecei a estudar, eu fiquei pensando, meu Deus, vai cair essa área e agora? E aí depois eu pensei, não, mas Deus vai me dar capacidade, Deus vai me dar coragem, né, para correr atrás disso e buscar aprender. O que eu não sei, eu vou aprender. Então, hoje em dia, eu mudei meu mindset, sabe? Eu mudei minha mentalidade. Hoje em dia, eu penso assim: se eu tenho dificuldade nessa área, eu vou vencer, eu vou prevalecer. Por quê? Porque eu vou me empenhar nela, entendeu? Se eu vejo que eu tenho dificuldade nela, nessa área eu vou colocar um esforço extra. Então, foi isso que eu pensei. Eu vou colocar um esforço extra para que eu consiga vencer essa barreira, essa limitação, entendeu? Então, no momento, eu estou estudando outras áreas, né, que faz parte do que eu preciso, mas depois eu vou focar especificamente só nessa área e aprender essa área e derrubar esse bloqueio mental que eu tenho. Porque, de fato, é um bloqueio assim que surgiu lá na minha infância, né, gente? A maioria dos nossos bloqueios, traumas e limitações vem lá da infância, entendeu? Inclusive crenças que às vezes a gente tem a respeito de alguma coisa, geralmente vem lá da infância. Então é por isso que a gente, na vida adulta, a gente precisa se resolver, entendeu? A gente precisa começar a questionar alguns pensamentos que a gente tem, algumas crenças que a gente tem, porque muitas coisas foram colocadas sobre nós, entendeu? Não nos pertence, não é quem nós somos, mas nós vamos, através das experiências da vida, adquirindo alguns tipos de pensamento que vão se tornando crenças, entendeu? E a gente vai carregando ao longo da nossa vida. Até que um dia a gente confronta essas crenças. Então eu comecei a pensar, né? Eu vou confrontar algumas crenças que eu tenho, eu vou começar a me focar mais naquilo que eu acho que é dificuldade, tá? Não vou mais fugir, porque muitas vezes a gente tem essa vontade de fugir daquilo que a gente acha que é difícil. Mas não, às vezes você tem que ver aquela dificuldade como um desafio a ser superado. Então, eu não vou ver mais essa área, isso é muito difícil, isso é muito chato, não vou pular para outra coisa, não. Entendeu? Se é uma área que eu tenho dificuldade, eu vou focar nela até eu aprender, entendeu? Até eu conseguir, de fato, me resolver nessa situação. Então, corra atrás do objetivo de vocês, não fique esperando as coisas acontecerem, não fique esperando alguém trazer uma solução para a sua vida, porque às vezes está levando sua vida, você está totalmente perdido e você espera que alguém chegue e te diga qual que é que você tem que fazer. Não, a vida é sua, entendeu? Não espere que os seus próximos passos sejam derivados de outra pessoa. As pessoas podem até dar sugestões para a sua vida, o que você faz, o que deve fazer, mas quem no fim das contas decide é você, entendeu? Porque a vida é sua e as consequências das suas escolhas também são suas. Então sempre pare para pensar sobre a sua vida, sempre botando a mão na consciência, veja o que você pode melhorar, o que você pode fazer hoje que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor e vai garantir que você seja uma pessoa 1% melhor a cada dia. Então, gente, por mais difícil que seja, a gente precisa seguir em frente. Por mais difícil que seja, por mais difícil que a nossa vida esteja, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que ter o um ponto de vista positivo, e dizer pessimista, tá repreendido. Positivo, por quê? Porque as coisas só andam quando a nossa mentalidade é uma mentalidade positiva. Se você sempre acredita que as coisas vão dar errado, as coisas darão, porque a sua crença normeia a sua vida. Então pare e pense que a sua vida vai dar certo.
pare e pense em coisas positivas, em coisas boas, entendeu? E essas coisas vão fluir na sua vida. Então, eu prestei atenção muito nisso, sabe? Que, de acordo com a sua perspectiva, né? Se você tiver uma perspectiva positiva em relação a algo, a chance dessa coisa positiva acontecer na sua vida é muito grande. Então, gente, se vocês gostaram dessa reflexão, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.